Capítulo 24. O alpinista. Meu coração é um rio que não conhece o seu leito. Corre sempre em desafio e explode dentro do peito. Meu coração é um rio que nunca está satisfeito. Não sei seus sonhos, nem sua vontade, e nem se importa com minhas saudades. Olha onde vai, pois toma cuidado, por onde vais me levas contigo. Mas, ó coração, estou do teu lado, não sei se por fado, talvez por castigo. Trecho de letra da canção Meu Coração é um Rio, de Roberto Leal e Márcia Lúcia. Devemos constantemente fazer um balanço de nossas vidas. Olhando para trás, percebo que minha vida tinha sido como a escalada de uma montanha. Escalar uma montanha, eu não sei exatamente como deve ser, mas imagino que passe, primeiro, por uma decisão. Vou escalar aquela montanha, porque uma montanha não é algo que se encontre assim pelo caminho, como uma pedrinha que a gente passa por cima sem quase notar. Alguém que queira escalar uma, escolhe o quando, onde e como, em algum momento. Acredito firmemente que, em algum tempo e lugar do cosmo, escolhemos a nossa montanha ou as montanhas. Depois, acredito que o alpinista deva se preparar, escolhendo os equipamentos que vai necessitar. Tem de ter conhecimento para isso, prever todas as hipóteses, desde aquelas em que tudo corre pelo melhor até ao caso de alguma coisa dar errado. Paralelamente, às vezes, tomamos decisões na nossa vida e não nos preparamos para elas. Escolhemos uma montanha, arregaçamos as mangas e partimos. Sem preparo, sem levar uma bagagem condizente, sem meditar sobre o que essa decisão pode exigir de nós, sem pensar nos percalços pelo caminho e se temos condições de superá-los. Às vezes, nem meditamos sobre qual a montanha a escalar. Encontramos uma pelo caminho, vemos alguém subindo por ela e seguimos atrás. Isto tem a ver com objetivos. Quando um alpinista escolhe uma montanha, com certeza escolherá uma à sua altura, do tamanho da sua capacidade e experiência, para não pôr sua vida em risco. Devemos fazer o mesmo nas nossas vidas, mas, como ninguém quer abrir mão do desafio, do crescer, do superar, todos escolhemos algo condizente com o nosso potencial. Tem gente que exagera, mas acima da nossa experiência, justamente para forçar o crescimento, desenvolver as aptidões, habilidades, crescer, enfim. E a gente cresce com essas dificuldades, aprende com elas. Alguém aprenderá alpinismo através de livros? Podem me achar louco, mas eu acho que sim. Vai ter de ler muito, meditar muito, pensar muito e talvez leve muito, mas muito mais tempo. Talvez seja menos doloroso também. Este tipo de aprendizagem talvez esteja fora da realidade do homem, neste plano e dimensão da Terra. Mas existe na nossa realidade atual. Infelizmente, temos de quebrar muito a cabeça para aprendermos as coisas. Mas, falando de objetivos, por que é que o alpinista quer escalar uma montanha? Para se desafiar e, de alguma forma, competir com os outros. Nada mais. E um pouco de prazer também.
Ele vai chegar lá acima, vai ficar feliz com o seu desempenho, será uma grande vitória após um grande esforço. Vai chegar onde poucos seres humanos na face da terra chegaram. E depois? Vai descer? Não há outra hipótese. Ele não vai subir a montanha para ficar lá. Não é o seu objetivo. Muito pelo contrário. Faz parte do seu desafio ir e voltar em segurança, para poder dizer: eu fiz. E depois vai escolher outra montanha, mais alta. E na nossa vida? Bem, aí já complica. Daquilo que tenho observado, acho que a questão está no objetivo de cada um. Se o nosso objetivo é escalar a montanha apenas para chegar lá, aí chegamos lá. Mas e depois? Ficamos lá. Mas, se formos como os alpinistas, vamos querer escalar a nossa montanha como um desafio, uma aprendizagem. Ela não é um fim, mas um meio. Aí, vamos chegar lá, acima, e depois de comemorar, preparamo-nos para a descida. Não há como permanecer sem objetivos. Ou vamos ficar lá no cume, sentados no alto da nossa montanha, comemorando eternamente o nosso feito. Paramos de crescer, paramos de viver, ficando apenas sentados lá no alto? Além disso, nenhum alpinista que se preze escalará uma montanha e parará por aí. O seu objetivo de vida será escalar uma após outra, cada vez maiores, e irá descer de cada uma, porque a montanha não é o seu objetivo, que morre em si mesmo, esgota-se em si mesmo. Ela é o caminho. Hoje, olhando para trás, eu percebo que escalei algumas montanhas. Depois, tive de refazer o caminho e buscar outras, porque estava cansado de ficar sentado lá em cima, sem mudanças e desafios, apenas comemorando a chegada, colhendo frutos. É claro que, no percurso, vamos encontrando pequenas zonas de conforto, onde paramos para descansar, merecidamente. Mas, quando a montanha que escolhemos é pequenina, haverá sempre o dia em que chegaremos lá no alto, bateremos palmas para nós mesmos e iniciaremos a descida. Hoje, olhando para trás, vejo que a grande montanha, aquela que permanecerá pela eternidade, é o desafio da alma, o crescimento do espírito, a busca da perfeição como homem, a interligação com o universo. Essa é a única que, por ter o cume fora do alcance das nossas vistas, neste plano da existência, vale realmente a pena. Eu não sei exatamente como é o alto dessa montanha, mas será certamente a única onde eu vou desejar permanecer. Não pela glória de tê-la escalado, mas pela magnífica vista que deve proporcionar. Alta como deve ser, permitirá todo o conhecimento de tudo o que nos rodeia. Terá no seu percurso todas as dificuldades necessárias para nos fortalecer, todas as alegrias dos platôs de descanso, de conforto necessários para nos retemperar e criar novas forças para continuar. O tamanho do nosso objetivo. Essa é a resposta. Durante alguns anos, exatamente 3 anos, eu fiquei sentado no alto da minha montanha, sedento de conforto, carente de recursos, cansado da dura escalada até ao cume. Fiquei lá até me cansar da falta de objetivos.
apenas colhendo os frutos da fama, do reconhecimento público. Cheguei a ir a uma concessionária para comprar um carro e comprava dois. Enquanto o carro era outra montanha à parte, eu subia e descia a mesma montanha várias vezes. Enquanto o carro era maior do que eu, comprava um, outro e mais outro, até ter 7 carros na garagem, para dar tamanho ao meu eu, que estava ali, agarrado aos carros, à casa, aos relógios, às coisas. Até o dia em que escolhi outra montanha, aquela, a grande, para cuja escalada já levava na bagagem um sem número de aprendizagens e regras de ouro, um sem número de sinais que eu encontrara e fora seguindo, como uma busca a um tesouro que a traça não corrói nem a ferrugem destrói. E é aqui que começa a minha história.